Eita, meninas, estou eu aqui, ó, com uma planilha para tentar entender o próximo ano que já tá batendo na porta de todo mundo. Coloquei todas as minhas despesas, coloquei todos os meus lucros ali, tudo, fiz uma planilha, mas entender é tão complicado isso, né? Fazer isso funcionar. Calma, eu vou trazer um amigo meu, ele é economista, ele é contabilista também, João Adolfo, super famoso, porque ele vai dar dicas pra gente aqui, pra gente entender realmente como que a gente pode sair do saldo negativo, por exemplo, pro positivo, para esse ano que tá começando agora, que é 2022. E aí eu pensei em algumas perguntas aqui, ele já tá aqui para responder algumas. Então fica ligadinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Oi, João, seja bem-vindo! Oi, Ju, tudo jóia? Prazer estar aqui contigo, com as meninas. Ô, João, muito obrigada por você estar aqui com as minhas meninas, tá? De verdade, muito obrigada. E eu já tenho uma pergunta que eu já vou lançar para vocês. Anotei ela aqui, ó. Qual que é a diferença do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, por exemplo? E que dica que você pode dar pra gente entender esse próximo ano que se inicia? Ó, Ju, para quem não me conhece, eu sou o João Adolfo, então sou economista e contabilista. A gente trabalha muito essa questão dos meses, a chamada competência nas empresas, mas isso cabe também para as pessoas. Olha só que interessante a gente avaliar. Quando chega dezembro, tá entrando as parcelas do 13º, tá entrando as férias, que é uma antecipação desses dias que a pessoa, o colaborador se ausenta e ganha sempre com 1/3. Então, a receita em dezembro aumenta demais e daí a tua propensão a consumir, porque existe um estímulo ao gasto, né? Com as confraternizações, com presentes, com viagens. É típico do final de ano. E quando a gente retorna em janeiro, vai cair essas despesas através da fatura do cartão de crédito, boletos, enfim. Fora isso, tem o IPVA e tem o IPTU. A gente sabe que é possível parcelar, por exemplo, IPTU até em 12 meses, mas é vantajoso você de repente estar fazendo o pagamento à vista para se aproveitar do desconto, né? Tudo que você paga mais hoje e não em valores maiores na soma total ao decorrer de um determinado prazo, você economiza o que seria os juros. Veja só, quando chega em janeiro, você não vai ter o padrão da receita que você está acostumado se você for um colaborador, porque você trabalhou lá 20 dias, saiu de férias coletivas, então recebe o equivalente a 2/3 daquele teu salário habitual. Por isso que é muito importante, Ju, a gente se utilizar desse momento, essa reta final, para se planejar para o ano que vem. Ô, João, outra pergunta eu aproveito dezembrão pra curtir adoidado como se não houvesse amanhã, ou você acha que dezembro é aquele mês correto mesmo de fazer a reavaliação, reavaliar realmente tudo que a gente fez de errado e de certo na nossa vida nesse ano? Me conta, qual que é o teu ponto de vista? Olha, melhor momento que esse não existe pelo seguinte, você repensa toda uma memória de como foi seu ano em 2021. O quanto você gastou, o quanto você recebeu e se houve possibilidade de fazer uma poupança, uma reserva, talvez até investimentos. Então veja que interessante, as receitas você tem que primeiro classificar pela recorrência, né? Tem gente que tem ali um valor que entra todo mês, mas alguns extras que são esporádicos. Então tentar ao máximo ter essa que existe uma certa frequência e diversificar as suas receitas com alguma coisa na parte do empreendedorismo, é um bom caminho a ser seguido. As despesas você já vê por ordem de prioridade, então moradia em primeiro lugar, depois o transporte, a alimentação e por último aquilo que seria mais supérfluos, né? A questão do lazer e tal, a gente tem que ter isso, mas tenta limitar a um menor peso relativo dentro do teu orçamento que vai ser importante para conseguir ter esse resultado positivo e conseguir fazer o acúmulo de reservas e também realizar investimentos. Ô, João, o tal do cartão de crédito, me conta, ele é o vilão ou ele é o mocinho da situação, hein? Olha, Ju, a gente tem que avaliar bem porque ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, depende de como que você utiliza ele. Por exemplo, com o cartão de crédito você normalmente tem aqueles programas de milhagem, e daí você acumulando isso pode converter em passagens aéreas, fica muito mais em conta para você ter a condição de viajar. Outro ponto que eu coloco que é muito importante, por exemplo, estou lá fazendo uma reforma na minha casa. Obviamente com cartão de crédito, em vez de eu ter que fazer um desembolso um valor mais significativo, eu consigo de repente fazer o parcelamento em até 12 vezes, mas algo que eu passei e posso me utilizar como exemplo, experiência própria.
Teve situações de eu ir lá fazer uma reforma da cozinha, algum móvel, contratar um prestador de serviço, colocar tudo no contrato como deveria ser feito e tal, e não ser atendido, né? Ele atrasou, ele não entregou aquilo que era o esperado, e através do cartão de crédito é diferente do dinheiro que você desembolsou, passou, não, fica muito difícil de você reverter, obter o reembolso, se não por via judicial. Agora, com cartão de crédito, você conseguindo comprovar através de fotos, de relatos, de conversas, de documentos, que não houve a efetiva execução dos trabalhos, não só a questão dos serviços, mas também na compra de algum produto, é possível você ter valores restituídos de uma forma muito mais tranquila do que aquela, mesmo que por pequenas causas. Então, o cartão de crédito ele te dá uma certa proteção em relação a maus prestadores de serviços ou produtos comprados que não vieram da maneira que você gostaria. Ô João, uma pergunta que eu tenho aqui, ela chega até a ser engraçada. Existe alguma dívida boa, uma dívida ruim? E se eu tenho essa maldita dívida ruim, de um erro que eu fiz durante o ano todo, dá para consertar? E eu quero entender também sobre os bancos digitais, se eles funcionam, ajudam a gente em algum momento. Me explica todas essas perguntas que eu te fiz. Olha, Ju, eu acho que a gente pode sempre se recorrer primeiro ao PROCON, quando não há possibilidade, né, diretamente com o seu credor, mas é interessante a gente primeiro fazer um levantamento do teu passivo, né? E pode ser que exista mais do que uma dívida e elas têm diferentes custos. Uma é o financiamento habitacional, o juro é baixo. O financiamento de um veículo é um pouco maior, mas ainda é um juro acessível. Agora, o do cartão de crédito ou o limite da conta corrente estourada, esse a gente tem que fugir. Normalmente o banco pode trazer até uma proposta e ela não seja tão interessante. De repente procurar algum profissional, um escritório habilitado a fazer essa intermediação seja interessante, porque você precisa sim renegociar se for uma condição injusta que está sendo praticada contigo. Depois existe normalmente a portabilidade. Você sai de um banco e passa a ter uma dívida de um outro, mas com custo mais em conta. O interessante é você sempre procurar também fintechs e bancos digitais. Esses bancos digitais têm normalmente oferecido condições muito melhores, principalmente em operações para a pessoa física. E, por fim, repensar aí a questão do controle financeiro mesmo. Mais importante que renegociar é se assumir dívidas, aquelas que são consideradas mais sadias, né? Que não vão te afundar aí numa situação, às vezes até irreversível. Se você está se endividando para adquirir uma casa, um imóvel, esse bem ele te gera receita com aluguel ou com a economia, né? Você, a partir do momento que você tem a casa própria, você deixa de pagar o aluguel, então é uma economia. E também a própria valorização desse ativo, né? Ao longo dos anos ele vai aumentando de valor, é uma renda também interessante que ela faz o aumento do teu patrimônio líquido. Viu, João? Obrigada, meu amigo! Oi, Ju, então fico à disposição para o ano de 2022, para mais dicas. Eu desejo para você e para as meninas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ei, João querido, esse é meu amigo. Bom, aí tá a grande dica para vocês aí de casa: repensar, planejar. 2022 está aí, já para você colocar tudo realmente na ponta do lápis, tudo que você teve de negativo e positivo na sua vida esse ano que já está, né, indo embora. E aí você vai começar a traçar realmente esse novo planejamento para 2022. Está na sua mão, está na ponta da sua caneta e principalmente está na sua decisão de sim ou não. Compro à vista ou compro no cartão de crédito. Será que eu preciso comprar agora? Entende? A gente age muito por impulso. Se a gente segurar um pouco essa vontade, maneirar, as coisas tendem a melhorar com toda certeza. Pega essa dica do especialista e da Ju aqui do programa Ver Mais. Beijo!